descubra a inspiradora história de Abraão, o pai da fé, e como sua jornada revela o poder da obediência e confiança em Deus. Abraão é uma das figuras mais importantes da Bíblia. Conhecido como o pai da fé, sua história revela o poder da obediência, da confiança em Deus e das promessas divinas que atravessam gerações. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada de Abraão, desde o chamado de Deus para deixar sua terra até o cumprimento das promessas, incluindo a aliança divina, o nascimento de Isaque e a prova de fé. No Monte Moriá, cada momento nos ensina sobre fé, perseverança e dependência total do Senhor. Abraão, um homem justo e temente a Deus, vivia em Ur dos Caldeus com sua família um dia. Deus o chamou de forma extraordinária, dizendo: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, sem questionar, obedeceu ao chamado divino e decidiu seguir a vontade de Deus, mesmo sem saber o destino final. Assim, inicia-se a jornada de fé de Abraão rumo à terra prometida por Deus. Após deixar Ur dos Caldeus, Abraão e sua família enfrentaram diversas adversidades durante a jornada em direção à terra prometida por Deus. Eles passaram por desertos escaldantes, enfrentaram tribos hostis e tiveram que lidar com a escassez de recursos. No entanto, em meio a todas as dificuldades, Abraão permaneceu firme em sua fé e confiança nas promessas divinas. Ele liderou sua família com coragem e determinação, sempre buscando seguir os planos de Deus, mesmo diante dos desafios. A história de Abraão nos ensina sobre a importância da perseverança, da confiança inabalável em Deus e da coragem para enfrentar os obstáculos no caminho da realização das promessas divinas. Deus fez uma aliança especial com Abraão, prometendo abençoá-lo abundantemente e torná-lo pai de uma grande nação. Essa aliança foi selada por meio de um pacto solene, no qual Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa era tão grandiosa que Abraão mal podia acreditar na magnitude das bênçãos divinas reservadas para ele e sua descendência. A aliança entre Deus e Abraão não apenas fortaleceu a fé do patriarca, mas também estabeleceu as bases para o cumprimento das promessas divinas ao longo das gerações, demonstrando o cuidado e o plano soberano de Deus na vida de seu povo escolhido. Abraão e Sara, mesmo sendo fiéis seguidores de Deus, duvidaram das promessas divinas de terem um filho. Sara, já idosa e estéril, questionou como seria possível conceber uma criança em sua velhice. Abraão, por sua vez, também duvidou da possibilidade de gerar descendência. No entanto, Deus reafirmou suas promessas a Abraão e Sara, mostrando que a fé genuína gera obediência mesmo diante das incertezas. A história de Abraão e Sara nos ensina que é natural ter dúvidas e questionamentos, mas é fundamental confiar no plano de Deus e obedecer à sua vontade com fé inabalável. Após anos de espera e de dúvidas, Sara finalmente concebeu e deu à luz um filho. Conforme a promessa de Deus a Abraão, o nascimento de Isaque foi um milagre que encheu o lar do casal idoso com alegria e gratidão. Abraão e Sara viram na chegada de Isaque a confirmação das promessas divinas e o cumprimento da aliança feita por Deus. O nome Isaque, que significa riso, refletia a felicidade que ele trouxe aos pais e a confiança renovada na fidelidade do Senhor. A vida de Isaque se tornou um testemunho vivo do poder de Deus
em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parecia impossível aos olhos humanos. Deus, em sua soberania e sabedoria, decidiu testar a fé de Abraão de uma maneira extraordinária. Ele pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá, como um ato de obediência e entrega total. Essa ordem divina pode parecer chocante e incompreensível à primeira vista. Afinal, Isaque era o filho da promessa, aquele que traria bênçãos incontáveis para a descendência de Abraão. No entanto, Abraão confiava plenamente em Deus e estava disposto a obedecer, mesmo diante da perspectiva dolorosa de perder seu amado filho. A jornada até o Monte Moriá foi marcada por uma mistura de emoções intensas: o peso da responsabilidade de cumprir a ordem divina, a angústia diante do sacrifício iminente e a confiança inabalável na bondade e fidelidade do Senhor. Nesse momento crucial, Abraão demonstrou sua fé inabalável ao se submeter à vontade de Deus sem questionamentos, revelando sua profunda confiança no plano divino, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ao chegar ao monte designado por Deus, Abraão sentiu um misto de emoções. Ele estava determinado a obedecer à ordem divina, mas seu coração de pai estava dilacerado pela perspectiva de sacrificar seu filho amado. Isaque, inocente e confiante no pai, carregava a lenha do sacrifício, sem compreender totalmente o que estava prestes a acontecer. Abraão, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, explicou a Isaque que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Mesmo diante da angústia e da dor, Abraão manteve sua confiança em Deus e se preparou para cumprir o sacrifício com fé inabalável. Sua obediência radical e sua entrega total ao Senhor são um exemplo de confiança absoluta na soberania divina. Ao chegar ao Monte Moriá, Abraão e Isaque se prepararam para cumprir o sacrifício ordenado por Deus. Abraão, com o coração pesado e os olhos marejados de lágrimas, amarrou seu filho sobre o altar preparado para o holocausto. Isaque, confiante na obediência e na fé de seu pai, permaneceu em silêncio diante do momento solene. Abraão ergueu a faca para sacrificar Isaque conforme a ordem divina, mas no último instante, um anjo: Abraão, não toque no rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste seu único filho nesse momento de intensa provação. Deus proveu um cordeiro preso pelos chifres num espinheiro próximo para ser sacrificado em lugar de Isaque. O sacrifício substitutivo revelou não apenas a fidelidade de Abraão em obedecer a Deus até as últimas consequências, mas também a provisão divina que sempre supre as necessidades daqueles que confiam no Senhor. Após a prova de fé no Monte Moriá, Abraão experimentou uma profunda transformação espiritual. A obediência radical e a confiança absoluta no Senhor fortaleceram sua relação com Deus de maneira extraordinária. Abraão compreendeu que a fidelidade e o temor a Deus são fundamentais para uma vida de plena comunhão com o Criador. O sacrifício substitutivo de um cordeiro em lugar de Isaque não apenas revelou a provisão divina, mas também apontou para o sacrifício supremo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A experiência no Monte Moriá marcou um ponto crucial na vida espiritual de Abraão, reafirmando sua fé inabalável e seu compromisso em seguir os caminhos do Senhor, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. A prova de fé não apenas fortaleceu Abraão como servo fiel, mas também demonstrou ao mundo o poder transformador da obediência e da confiança em Deus. A vida de Abraão é um testemunho vivo da fidelidade e do cuidado de Deus para com aqueles que o seguem com fé inabalável. Sua jornada, desde o chamado divino até a prova de fé,
no Monte Moriá, revela os mais profundos ensinamentos sobre confiança, obediência e dependência total do Senhor. A história de Abraão nos convida a refletir sobre a importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades e incertezas da vida. Seu exemplo inspirador ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a confiança nas promessas divinas é o alicerce seguro sobre o qual podemos construir nossas vidas. Que a vida de Abraão continue a nos desafiar a caminhar com Deus em cada passo de nossa jornada, confiando plenamente em sua soberania e amor incondicional. Seja edificado pela vida de Abraão. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com amigos que precisam renovar sua fé. Que a vida de Abraão inspire você a confiar nas promessas do Senhor e permanecer firme na fé mesmo diante dos maiores desafios.